Estou em dúvida sobre o que fazer com o pedido da minha esposa. Eu tenho 54 e ela 51 anos. Minha esposa e eu estamos casados desde 2001 e juntos desde 1999. Ela é a pessoa mais inteligente, atenciosa, carinhosa e leal que conheço, e sempre pensei que tive sorte de tê-la conhecido e casado com ela. Ela é, até hoje, esteticamente bonita, e homens já disseram isso a ela ao longo de nosso casamento. Ela sempre os rejeitou. No início deste ano, foi diagnosticado a ela um câncer uterino em estágio 1, e ela passou por uma esterectomia completa. Eu nunca me preocupei com o câncer, pois foi diagnosticado cedo, tratado rapidamente e ela se recuperou completamente. Tirei folga do trabalho para cuidar dela após a cirurgia e tudo parecia estar bem. Houve algumas situações emocionais esperadas por parte dela e, embora eu não seja uma pessoa emotiva, lidamos com elas juntos. Depois de se recuperar, ela estava insistente em começarmos a viver a vida ao máximo e fez uma viagem de 10 dias para a Europa, seguida de uma viagem para Belize. Também temos uma viagem para o Reino Unido, Espanha e Portugal planejada para o final deste ano. Estou bem com essas coisas, construindo memórias e realizando aventuras da lista de desejos dela / nossa. Também entendo que essas decisões são resultado do sentimento de fragilidade dela. Ela também começou a praticar yoga, natação e aulas de culinária saudável. Eu estava totalmente de acordo até a semana passada. Na semana passada, ela chegou em casa do trabalho e me disse que queria um passe livre. Uma oportunidade única para ela ter relações sexuais com outra pessoa além de mim. Ela disse que desde o diagnóstico do câncer, sua visão da vida mudou e que ela não quer ser impedida de fazer as coisas que deseja. Ela explicou que há um cara no trabalho dela por quem ela sempre sentiu alguma atração. Ele está saindo da empresa e ela nunca mais o verá, então essa é a oportunidade perfeita para ter relações com outra pessoa. Ela disse que eu poderia dizer não, é claro, mas que ela ficaria brava / decepcionada comigo por um período indeterminado de tempo e que isso confirmaria minha toxicidade masculina e insegurança. Eu não me considero tóxico, e se não querer que minha esposa de mais de 20 anos tenha relações com outra pessoa é insegurança, então acho que sou inseguro. Eu disse a ela que apreciava ela ter conversado comigo sobre isso, mas aprovação por meio de coerção não é aprovação. Também mencionei que não aprecio a forma como ela descreveu minha reação ainda desconhecida a esse problema muito grande que pode afetar o resto do nosso casamento e vida. Na manhã seguinte, basicamente ela disse que estava arrependida por ter colocado uma decisão tão grande apenas em meus ombros e que, para ajudar, ela estava tomando a decisão por conta própria. Ela reservou um hotel perto de onde seus colegas de trabalho estão tendo uma festa / despedida para esse cara, e ela passaria a noite lá com ele, esperando que eu estivesse aqui quando ela voltasse. Ela disse que responderia a qualquer pergunta que eu tiver sobre a noite depois que isso acontecesse, mas não antes. Ela não me dirá quem ele é ou qualquer coisa sobre ele porque me conhece muito bem e sabe que eu ficaria pensando e obcecado por ele, e isso faria com que fosse muito real para mim, o que é bem preciso. A perspectiva dela é que quanto menos eu souber, melhor, o que contradiz a oferta de me contar qualquer coisa que eu queira saber depois que isso acontecer. Acho que ela sabe que eu não vou querer saber e perguntar nada ou simplesmente não vai me contar. Parte de mim pensa que pelo menos ela foi honesta comigo e passou por muitas coisas desde que descobriu que tinha câncer, então talvez eu devesse apenas deixar acontecer. Certamente não tenho noção do que ela passou, então não posso ignorar como isso afetou o estado mental e direção da vida dela. Parte de mim quer ser firme e dizer que isso não vai acontecer e lidar com as consequências quando elas surgirem. A melhor amiga dela me chamou de insensível por sugerir que eu não permitiria que isso acontecesse, porque não tenho ideia do que ela passou. É difícil acreditar que ela está bem com a possibilidade de jogar fora mais de 20 anos de casamento por causa de algum cara com quem ela não teve um relacionamento fora do trabalho, e que eu deveria apenas duvidar dela. Talvez ela pense de forma semelhante, que eu não vou acabar com o casamento por causa de um encontro. Eu simplesmente não sei o que fazer. Eu entendo o que ela está passando e, no instante seguinte, fico bravo com ela. Parte de mim quer saber, quem é esse cara? Como ele é? O que ele tem que é tão cativante para ela? Ele é apenas uma opção segura? Ele é casado? A esposa dele sabe? Seria insensível da minha parte dizer não? O que posso fazer além de me afastar? Meio que penso que é assim que o seu casamento será daqui para frente. Com a epifania dela, ela quer reviver a vida dela e vai fazer isso independentemente dos seus sentimentos.
Acho que ela está sendo bastante egoísta e provavelmente ameaça isso porque pensa que você está desanimado e simplesmente vai aceitar. Talvez não seja o melhor momento para viagens e distrações. Ela quer a vida de solteira, deixe-a ver o que isso significa. Ela pensa que, porque nunca mais verá esse cara e eu nunca o conheci, supostamente, isso não vai realmente me afetar nem afetar nosso casamento a longo prazo. Estou diante da opção de aceitar isso e nunca mais vê-la da mesma forma ou passar por um divórcio aos 54 anos. Não são opções realmente boas em nenhum dos lados. Eu não sei onde está a cabeça dela e o enfrentamento com o câncer está afetando ela de maneiras que eu não poderia imaginar. Eu acho que ela não acredita que eu vou embora. Atualização. Recebi uma tonelada de conselhos aos quais eu não poderia responder. Agradeço às pessoas que dedicaram tempo para oferecer conselhos nos comentários ou por mensagem privada. Foram alguns dias exaustivos. Eu estava esperando que minha oposição aos planos dela a fizesse hesitar, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu disse que sou totalmente contra, e não tenho certeza de como vou me sentir sobre você se seguir em frente com isso. Fui confrontado novamente com comentários como, isso é para mim, será apenas uma vez, o que posso dizer para ajudar você a lidar com isso, você vai superar, nós estávamos destinados a ficar juntos, independentemente da situação, até chegar o sábado. Ela saiu no sábado, supostamente para se encontrar com os colegas de trabalho, mas na realidade para ficar com o cara. Pedi a ela para me enviar uma mensagem quando estivesse saindo para o bar e, quando ela o fez, perguntei se ela realmente ia seguir em frente com isso. Depois de sua resposta, não vou responder mais perguntas esta noite, vejo você amanhã, eu bloqueei minha esposa. Então, fiz algo que pode ter sido estúpido ou brilhante. Eu fui ao bar onde estava acontecendo o encontro. Bem, não exatamente no bar, mas em um banco de espera do outro lado da rua. Esperei por um longo tempo. Estava passando pela minha mente, à medida que chegava a esse evento, que eu precisava saber quem era esse cara, talvez para me comparar a ele. Para ver o que ele tinha que eu não tinha. Estava me enlouquecendo não saber quem ele era e o que havia de tão especial nele que ela arriscaria um casamento por isso. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mulher que eu reconheci do escritório da minha esposa saiu do bar e pegou um táxi. Logo outras pessoas começaram a sair e um grupo inteiro saiu e as pessoas estavam abraçando um homem e apertando sua mão. Eu supus que tinha encontrado o cara. Não vi minha esposa e tive um breve pensamento de que talvez ela tivesse desistido de tudo. Desbloqueei ela e não havia mensagens. Todos se despediram e foram embora. O cara ficou do lado de fora por alguns minutos e depois minha esposa saiu. Ela olhou ao redor, segurou a mão dele e começaram a caminhar juntos. De todas as emoções que passei, apreensão, tristeza, raiva, foi o nojo que realmente encapsulou o evento para mim. Esse cara era baixo, gordo e careca, todas as coisas com as quais não posso competir. No fim das contas, eu me senti como um pervertido por estar observando de longe. Eu o segui até chegarem ao hotel e, em seguida, virei e fui para casa. Acordei no domingo de manhã e coloquei um cadeado na porta do quarto principal. Mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo a ela para encontrar outras acomodações o mais rápido possível. Visitei outro amigo que é advogado e ele me deu alguns conselhos sábios e algumas recomendações de advogados de divórcio e fez as apresentações. Minha esposa tinha ligado para mim várias vezes desde umas 11 horas ou algo assim. Uma vez bloqueadas, as chamadas vão para a caixa de mensagens. Ouvi as primeiras duas, mas senti apenas alguma satisfação quando ela não conseguiu falar comigo e estava claramente preocupada. Eu não queria ir para casa, mas saí com tanta pressa que não planejei direito passar a noite fora. Cheguei em casa por volta das 9 horas, e seguindo o conselho do meu amigo, gravei a interação. Estava na metade da escada quando ela subiu da sala de estar perguntando o que estava acontecendo. Poderíamos conversar? Eu achei que tínhamos falado sobre isso. Eu apenas respondi que não estou interessado em discutir isso hoje à noite e fui para a cama. Depois de não obter uma resposta minha pela porta, ela me deixou em paz. Sinto-me um pouco como uma criança por não falar com ela e fechar a porta na cara dela, mas simplesmente não conseguia olhar para ela. Na segunda-feira, eu me levantei e me arrumei para o trabalho. Ela estava me esperando e perguntou se poderíamos discutir voltar ao normal. Eu disse, você tem falado por nós dois na última semana, por que você não continua, e saí para o trabalho? Tenho uma consulta com os advogados que meu amigo recomendou para esta semana. Só posso esperar que você tenha decidido fazer o que é melhor para você.
No final das contas, você é quem tem que conviver com suas decisões. Pelo seu post anterior, é óbvio que sua esposa, e uso esse termo apenas como um marcador, já tomou a decisão dela. Eu sei que ter algo que foi uma parte tão importante da sua vida chegar ao fim pode ser assustador, mas às vezes é para o melhor. Essa próxima parte ele postou em outro subreddit. O que dá pra entender é que a melhor amiga da esposa a incentivou a fazer isso. A melhor amiga não tem o seu melhor interesse em mente. A melhor amiga quer validar as próprias más escolhas ao encorajar você a fazer as mesmas. A melhor amiga vive para o drama que ajudam a criar. A melhor amiga fica excitada com os detalhes. A melhor amiga cultiva a infelicidade. A melhor amiga é narcisista, não consegue evitar, então se a declaração for, vê-a em frente, você merece, ele não te valoriza, ele não te respeita. E no meu caso, você enfrentou sua própria mortalidade e não deve deixar ninguém te impedir de fazer as coisas que te fazem feliz. Talvez você perceba que deveria conversar com seu parceiro e explicar o que está sentindo. Você deve a eles discutir como você se sente consigo mesmo, com seu parceiro e com seu casamento. Mais comentários do OP. Sim, depois que a poeira baixou, percebi que estava desesperado para assegurar algo que não existia mais. Iniciei o processo de divórcio. Ela tem arrependimento, não remorso. Claro, essas são coisas diferentes com significados diferentes. Ela lamenta o que aconteceu porque sua vida está de cabeça para baixo agora. Alguém em uma mensagem privada perguntou se o câncer dela poderia ter voltado e se espalhado para o cérebro, o que eu não sei se realmente aconteceu ou não, mas duvido que faria alguma diferença para mim neste ponto. Eu simplesmente não a vejo da mesma forma mais. Eu contei para todos os maridos das amigas dela sobre como eles permitiram esse comportamento e as consequências são interessantes. Eu disse que talvez eles estejam encobrindo uns aos outros, que talvez minha esposa tenha sido apenas o próximo elo na corrente. Isso os fez vasculhar os telefones de suas esposas. Alguns encontraram trocas de mensagens inadequadas. Todos os maridos fizeram suas esposas cortarem o contato com a minha esposa, e entre si. A melhor amiga estava entre aquelas trocando mensagens inadequadas? Claro. O marido da melhor amiga disse que ela definitivamente estava em uma relação emocional e provavelmente também uma relação física. Ele ainda está investigando. Atualização. Meu advogado não estava disponível por alguns dias, então eu estava enfrentando a realidade de ter que conviver com minha esposa nesse meio tempo. Eu realmente não queria ir para casa e ter qualquer discussão, muito menos uma discussão sobre nosso relacionamento. Quando finalmente cheguei em casa, fui basicamente surpreendido pelos amigos dela e pela minha sogra. Em vez de adotar uma abordagem de remorso, eles decidiram que uma abordagem mais agressiva era o que a situação exigia, e basicamente fui repreendido por eles. A melhor amiga era definitivamente a líder, mas todos eles decidiram dizer coisas como: ela passou por muitas coisas, você não sabe pelo que ela passou, você não tem ideia do que é enfrentar algo assim, isso foi uma coisa única, pelo menos ela te contou. Ela poderia ter escondido isso de você, ela nunca mais vai ver esse cara, e meu favorito, você é um idiota pelo que tem feito com ela nos últimos dias. Eu ouvi com um sorriso de idiota no rosto e quando houve uma pausa na fúria deles, perguntei se eles haviam terminado agora. Então, perguntei à minha esposa se havia alguém em seu círculo de amigos ou qualquer outra pessoa que ela esqueceu de contar sobre isso. Informei a todos eles em voz baixa que eu me sentaria com seus maridos e lhes contaria como eles estavam me verbalmente abusando, me envergonhando e tentando me coagir a ficar com uma traidora. Depois de pedir a eles que saíssem, eu disse que não tive voz em todo o evento e, portanto, eles não têm voz sobre se eu fico ou não. Minha futura ex-esposa meio que pediu desculpas. Ela disse que lamentava o evento inteiro. Eu disse que há uma diferença entre arrependimento e remorso. Você lamenta o que aconteceu por causa da causa e efeito. Você tem arrependimento porque sua vida nunca mais será a mesma, nosso relacionamento nunca mais será o mesmo porque você estava completamente conscientemente desinteressada de mim e do que eu queria. Ela perguntou se eu tinha alguma pergunta e que responderia agora, não importa o quão perturbadora. Eu disse que a única pergunta que tenho é, por quê? Não necessariamente por que esse cara de baixo nível, sem atrativos e fora de forma, mas por que alguém além de mim em primeiro lugar? Ela disse que o câncer a assustou até o âmago. Ela sentiu como se estivesse se aproximando da mortalidade rapidamente e sair desse túnel era atraente. Ela disse que depois de todo esse tempo sendo esposa e mãe e se preocupando com a família, isso era algo só para ela. Uma fuga.
O cara era apenas alguém que estava interessado nela por muito tempo. Ela sabia que ele não diria não e era completamente oposto a mim. Eu disse que se eu fosse arriscar meu casamento, a mulher teria que ser uma atualização séria em relação a você. Eu disse a ela que vi vocês dois saindo do bar naquela noite. Eu vi vocês dois indo de mãos dadas em direção ao hotel. Eu disse que vocês pareciam muito familiares um com o outro e perguntei se algo estava acontecendo antes de tudo isso. Ela disse que não, mas quem sabe se isso é verdade ou não. Eu disse que após todos os nossos anos juntos, sua falta de respeito por mim foi surpreendente. Terminei dizendo que nunca mais conseguiria me olhar no espelho se eu endossasse esse nível de desrespeito e ficasse com você. Eu disse que espero que possamos seguir nossos caminhos separadamente de forma amigável e que tenha uma consulta com um advogado mais tarde na semana. Novamente, pedi a ela que encontrasse outro lugar para ficar e ela simplesmente disse: eu não vou a lugar algum. Não vamos nos divorciar. Vou te dar todo o tempo que você precisa e fazer o que for necessário para você se recuperar disso. Vamos superar isso. Ela me pediu para ir a uma terapia de casais, o que recusei. Por que eu iria para a terapia? Eu não fiz nada que justificasse precisar do conselho de um terapeuta. Eu a processei legalmente e dei a ela um aviso para desocupar. A casa é meu bem anterior ao casamento. Ela se mudou para a casa da mãe, mas percebo que ela está constantemente passando por aqui para ver se eu preciso de algo ou fazendo sugestões como: e se tivéssemos um relacionamento aberto, mas apenas do seu lado, ou menages, o que parece um tanto desesperado e patético. Repelindo-a constantemente dizendo a ela que ela precisa ligar para pedir permissão antes de vir, finalmente parece estar fazendo com que ela perceba que não haverá nós no futuro. Ela disse que vai arrastar o divórcio o máximo possível, mas até agora tem sido complacente. A pior parte de tudo isso é contar à minha filha que estamos nos divorciando e porque, seguida de perto por ela me suplicando para dar à mãe dela outra chance. Não tenho certeza se teria recebido a mesma consideração se fosse eu quem estivesse traindo. Alguns comentários. Sobre sua filha. Acho que foi apenas uma reação instintiva. Nas semanas que se passaram e quanto mais ela entende o que aconteceu, mais irritada ela está ficando com a mãe. Sobre sua esposa. Eu amava minha esposa. Eu e outras pessoas achávamos ela deslumbrante, ela se parece com Linda Carter. Agora, sabendo que ela se envolveu com alguém tão abaixo do esperado, a torna uma não entidade que eu nunca mais poderia olhar da mesma maneira. Nenhuma quantidade de aconselhamento vai mudar a forma como eu a vejo. Algo deve ter acontecido antes de sua excursão ao hotel. Não há como ela ter decidido em questão de poucos dias escolher e trair com o AP, pessoa com quem teve o caso. Conseguir sexo é mais fácil para as mulheres. Talvez eles estivessem envolvidos em um caso emocional antes e isso tenha sido uma culminação. Eu realmente não sei e não me importo, a menos que isso me beneficie durante o divórcio. Pelo que sei, todos os amigos dela a abandonaram. Eles estão tentando desesperadamente salvar seus próprios casamentos e estão se voltando uns contra os outros. Depois de sair da sua casa, ela está sentindo algum remorso? Ou ela ainda acha que você precisa superar isso até hoje? Manter o contato zero com ela deveria ser fácil, já que sua filha é adulta. Quais medidas desesperadas ela tomou que você não mencionou em sua postagem e comentários? Ela permaneceu estoica e manteve sua posição até ser notificada oficialmente. Depois disso, ela ficou visivelmente chateada e recorreu a implorar, suplicar e fazer barganhas. Sério? Nenhuma lágrima? Nenhum colapso emocional? Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Como ela não consegue enxergar o que fez com você? Toda a forma como isso aconteceu é tão surreal, do começo ao fim. Parece que ela teve um episódio maníaco ou hipomaníaco. Você está fazendo a coisa certa ao se divorciar dela. Desculpe, mas não há mais amor nela. Você, senhor, não perdeu seu autorrespeito e fez a escolha certa. Coi disse. Muitas lágrimas, súplicas e barganhas depois dos fatos, mas talvez isso seja apenas aparência. Talvez ela tenha deixado de amar e agora esteja lamentando sua nova situação na vida. Ela é uma mulher atraente, terá muitos homens dispostos a sair com ela, mas eu não serei um deles. Nossa, incrível a cara de pôquer que ela tinha, realmente achava que tinha controle sobre você. Ela estava confiante, até demais. Se você alguma vez sentir a necessidade de ir ao extremo, poderia revelar o caso aos colegas de trabalho dela. Mas isso provavelmente seria um desastre.
Eu quero que ela continue empregada para que eu não tenha que pagar pensão, mesmo que seja enquanto ela estiver entre empregos. Há uma mulher no trabalho dela que sempre me olhou de forma convidativa, então talvez eu tente sair com ela depois que tudo isso acabar. Isso seria interessante em diversos aspectos. Minha esposa, 34 anos, traiu, mas não houve sexo e ela confessou. Há alguma esperança? Algumas noites atrás, minha esposa, com quem estou casado há 2 anos, e juntos há 6, foi a um show de metal com uma amiga que estava prestando um serviço profissional para a banda. Portanto, ela teve a oportunidade de ficar nos bastidores por algumas horas antes do show. Não dei muita importância a isso, pois ela já fez isso antes. É uma espécie de sistema de companheirismo para que a amiga dela não fique sozinha com homens que ela não conhece, e minha esposa tenha a chance de ver e conhecer as bandas que ela curte. Ela me mandou mensagens durante o evento, como de costume. Ela parecia diferente quando chegou em casa naquela noite, mas disse apenas que estava extremamente cansada e que já era muito tarde, então não pensei muito a respeito. Na manhã seguinte, ela me confessa em lágrimas que acabou ficando sozinha com um dos integrantes da banda por talvez meia hora, e eles começaram a conversar, depois a flertar e então as coisas avançaram. O que aconteceu foi que ela sentou no colo dele, eles se beijaram e ela o tocou por cima da calça. Ele pediu por mais e sugeriu que ela o encontrasse após o show, mas ela afirma que disse não para ambos os pedidos. Ela diz que posso entrar em contato com a amiga dela para verificar os fatos e confirmar que elas saíram juntas imediatamente após o show, mas ainda não entrei em contato com ela. Ela não consegue exatamente me dar uma razão para o que aconteceu. Ela é fã da banda e ficou lisonjeada pela atenção, e simplesmente se deixou levar pelo momento, sendo um erro, e assim por diante. Eu basicamente acredito nela que foi só isso que aconteceu, mas estou tendo dificuldades em imaginar que posso superar isso. Sinto-me mal e como se estivesse em choque. Não sinto raiva no momento e consigo perceber que minha esposa está sofrendo e se sentindo culpada. Quero tentar dar uma chance a isso, pelo menos, mas não faço ideia por onde começar. Alguém já teve sucesso com algo assim? Ou devo confiar na minha reação instintiva de que nunca mais vou sentir o mesmo por ela? Acredito que esta postagem foi excluída de outro fórum, mas estou desesperado para me conectar com alguém sobre isso. Tenho vergonha demais para falar com meus amigos a respeito. Eu fiz turnês com bandas de rock and roll por muitos anos. Já deixei mulheres em casa na manhã seguinte e elas me perguntaram o que iriam dizer ao namorado/marido delas. Você não está recebendo a história completa e provavelmente nunca receberá. A amiga dela também nunca vai contar a verdade. Atualização. Desculpe se ainda é muito cedo para uma atualização, mas obtive muitas informações a mais, então achei que deveria compartilhar para as pessoas que leram meu primeiro post. Agradeço a todos pelo conselho e por simplesmente lerem minha história. Se nada mais, sinto-me menos sozinho nisso. Eu imaginei que ela simplesmente mentiria, mas decidi contatar a amiga da minha esposa mesmo assim. Ela perguntou se poderia me ligar e que eu deveria atender em algum lugar reservado, então fui até o meu carro. Aqui está como ela me contou como as coisas aconteceram. Eu organizei tudo na ordem em que a conversa ocorreu, pois estava um pouco confusa. Antes do show, minha esposa fez alguns comentários para a amiga de que o cara da banda era atraente e perguntou a ela se achava que ela teria uma chance, hipoteticamente. A amiga disse que achou estranho, mas pensou que ela estava sendo descontraída/brincalhona. O cara da banda, que tem 55 anos, a propósito, e minha esposa estavam flertando abertamente e intensamente na frente da amiga o tempo todo nos bastidores. Chegou ao ponto em que a amiga enviou uma mensagem para minha esposa perguntando qual era o problema dela. A amiga os deixou sozinhos por não mais do que meia hora, talvez de 10 a 15 minutos, enquanto ela foi até o carro para guardar seus materiais e voltou para encontrá-los exatamente como minha esposa descreveu, sentados no colo dele e se beijando. Antes de deixá-los sozinhos, a amiga havia pedido para minha esposa ir com ela, e minha esposa repetidamente recusou. Eles pararam quando a amiga voltou. O cara da banda agradeceu a amiga pelos serviços, mas a chamou de bloqueadora de pênis. Ele perguntou se eles queriam festejar após o show, ao que a amiga disse não, e minha esposa disse sim. A amiga praticamente arrastou minha esposa de volta para o carro após o show, e somente então minha esposa começou a entrar em pânico pensando que a amiga poderia me contar. A amiga disse a ela que não estava certa do que faria. Mas a amiga dela está furiosa com minha esposa e me disse que decidiu cortar relações com ela.
Ela sente que minha esposa a fez parecer pouco profissional e como se fosse uma fã alucinada, e está muito chateada por ter que voltar sozinha para o carro à noite por causa dela. E ela está decepcionada com minha esposa por ter traído desse jeito. Então, aí está. É provável que minha esposa não tenha feito nada mais do que o que ela disse, mas definitivamente ela teria feito. Ela mentiu a respeito e tentou antecipar a verdade. Sim, acho que estou decidido. Sinto muito ouvir isso, cara. Não há motivo para ficar com ela depois disso. Ela não confessou porque estava se sentindo culpada, confessou porque sua amiga flagrou. Não foi um erro cometido sob o efeito do álcool, foi algo premeditado. Respostas do OP no post sobre a amiga e a esposa dele. Ela até pediu desculpas por não ter percebido os sinais mais cedo e impedido que as coisas chegassem a isso. Eu pretendia mencionar isso. Eu nem contei a ela que sei ainda. Mal falei com ela, ela está dormindo no quarto de hóspedes e foi informada de que preciso de espaço por enquanto. Também é tão mesquinho, mas me faz sentir um pouco melhor saber que pelo menos ela não teve relações sexuais. Como se ela fosse perder o casamento e, esperançosamente, o lar, e não teve a oportunidade de se envolver com o outro cara. É algo, eu acho. Atualização. Vou tentar manter isso breve, eu sei que disse que estava decidido, mas só queria atualizar já que várias pessoas perguntaram. Agradeço mais uma vez por todas as suas palavras gentis e apoio. Pedi à minha esposa que me desse alguns dias para pensar sozinho, e ela foi ficar com uma amiga. Ela continuava me enviando mensagens a cada 2 dias aproximadamente, alternando entre ser apologetica e estar zangada comigo. Ela disse à família dela que eu a expulsei, eventualmente expliquei a eles o motivo, mas acho que eles não acreditam em mim. Decidi pedir o divórcio. Já tenho um advogado e estou me preparando para iniciar o processo. Não tenho certeza de como isso vai se desenrolar para mim ainda, mas não sinto que tenho outra opção. Seja o que acontecer, estou apenas feliz por não termos filhos juntos. Eu a informei e ela ficou furiosa. Passamos por todas as fases. Ela chorou, pediu desculpas e fez promessas, depois ficou brava e tentou me fazer parecer louco e minimizou o que aconteceu. Ela disse coisas terríveis, como que ninguém mais me amaria e o quão fracassado eu sou por desistir de 2 casamentos. Sim, este é o meu 2º casamento. Eventualmente, simplesmente desliguei o telefone e não atendi mais as ligações dela. Ela tinha o direito de ficar na casa, é claro, mas optou por se mudar para a casa de familiares. Saí durante o dia enquanto ela empacotava as coisas para evitar encontrá-la. Acho que ela nem tem um advogado ainda, então as coisas estão se arrastando e até enviar mensagens para ela é terrível, então acho que vou cortar o contato e deixar meu advogado se comunicar por mim. Essa parte é um pouco mesquinha, mas é a única coisa que me faz sentir um pouco melhor agora. Eu me encontrei com a amiga dela, aquela que me informou, e a esposa dela para tomar uma cerveja. Ela ainda é amiga dos outros amigos da minha esposa e me contou algumas fofocas. Minha esposa tentou entrar em contato com o músico pelo Instagram e não recebeu resposta. Ela está iludida achando que eles tiveram uma conexão. É quase triste. Todos os amigos dela acham que ela está louca e que estragou tudo ao fazer tudo isso. Eles zombam dela pelas costas, é um pouco cruel. Então, ela me dizendo quanto sente muito e ainda tentando ficar com o outro cara é doentio, mas eu sei que tomei a decisão certa. Não vou mentir, estou em um momento muito difícil. Simplesmente não sei como pude estar tão errado sobre alguém. Eu sei todos os conselhos sobre trabalhar em mim mesmo, mas no momento estou apenas passando pelos dias. Cara, sinto muito que você esteja passando por isso. Lembro-me de ler a sua história. Você está fazendo o que precisa fazer para se proteger. Você não desistiu de um 2º casamento, ela desistiu quando traiu. Continue firme e saiba que há pessoas torcendo por você. Respostas do OP aos comentários. Obrigado. Meu primeiro casamento não foi ruim. Nós apenas ficamos juntos muito jovens, tivemos filhos muito jovens e nos afastamos. Ela é uma pessoa boa. Agora, sinceramente, eu gostaria de ter lutado mais pelo meu primeiro casamento. Seguindo em frente, obrigado. Não mudou muita coisa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!